Irmãos, amém? Abram suas Bíblias agora, irmãos, comigo, no livro de Números. Já tive a oportunidade de pregar essa mensagem, agora recente. Eu vou estar ministrando, porque eu quero que fique registrado, e ela não tinha ficado ainda. E outra, porque Deus tem algo para falar com pessoas que ainda não ouviram. E Deus tem falado no meu coração um pouco sobre ela. Está no livro de Números, no capítulo 33, o versículo 55. Você que está acompanhando o plano de leitura bíblica, já teve a oportunidade de ler esse texto esse ano. Números 33, versículo 55, diz assim: mas se não expulsardes os moradores da terra de diante de vós, os que deixardes dentre eles vos serão por espinhos nos olhos e por aguilhões nas vossas ilhargas, e vos hostilizarão na terra em que habitardes. Versículo 56 diz assim: e então farei a vós como pensei fazer a eles. Amém? Podeis sentar, irmãos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra, ela tem falado ao nosso coração há alguns dias, e é uma palavra que me chama muita atenção, que Deus não nos colocou para herdar promessa. Deus não colocou a sua igreja para herdar as bênçãos e as vitórias que Ele tem separado para cada um de nós, para herdarmos juntos com o inimigo. A bênção que o Senhor separou para a nossa vida, para a minha vida, ela não tem a ver, ou seja, o inimigo não tem nada a ver com ela. É algo que Deus separou para você. Você sabe que, se até no aspecto de família, no aspecto de igreja, a gente já precisa observar essa separação. Imagina entre nós e o inimigo, você vai entender. Muitas vezes, os pais chegam em casa trazendo coisas para os filhos, e chega para o Joãozinho e fala: Joãozinho, isso aqui eu estou dando para você. Maria, eu estou dando isso aqui para você. Isabel, eu estou dando isso aqui para você. Mas o Joãozinho, que é guloso, ele pega o dele, pega da Isabel e também pega da Maria. Porém, já tinha sido dividido, né, de uma maneira igualitária, aquilo que cada um haveria de receber. Presta bem atenção, já quero começar a falar nisso aqui nessa noite. O Senhor não se confunde na hora de abençoar os seus filhos. Um dia desse eu estava mostrando para minha esposa, aquela africana, Shirley, que teve 44 filhos. Lembra? Ela tinha uma característica, super ovulação, acho que era isso o nome que ela tinha. Então ela tinha gravidez que ela tinha gêmeo, outras vezes ela tinha trigêmeo, e tinha gravidez que ela tinha quadrigêmeo. Alguém viu isso? Não? Pois bem, tem uma mulher que está viva ainda, que teve 44 filhos. Aí o repórter chegou para ela e falou assim: você é capaz de dizer o nome de todos os seus filhos? Aí ela balançou a cabeça e falou: não, eu sou sim. E começou a tentar falar o nome dos filhos. Irmão, não deu. Eram 44 filhos. Eu não sei se existe alguma mãe que faz isso. A minha faz. A minha tem filhos, tem netos, e às vezes chama o nome do filho do neto do filho, e sai trocando o nome do cunhado, porque para minha mãe os cunhados também são filhos, são tudo. E é um rolo. Alguma mãe já fez isso aí, já trocou o nome já? Se nós temos dificuldade, irmãos,
no sentido de gravar nomes, mesmo sendo da família, né? Dando esse exemplo, imagina dessa mulher de 44 filhos. Porém, Deus não tem, irmãos, dificuldade de gravar o meu nome, o teu nome. Irmãos, de vez em quando vocês percebem, principalmente na hora do ofertório de domingo de manhã, eu começo a exercitar minha mente para gravar os nomes das pessoas da igreja. Aí quando a irmã fulana vai levantar a mão, eu já chamo logo o nome. Por exemplo, estou vendo uma ali, é a Cristina, que está ali atrás. Né? Eu sei que tem outro sobrenome, mas a Cristina está aqui na minha cabeça. Então, isso é legal por quê? Porque faz a gente ficar mais pessoal, né? Dá uma comunhão, dá uma afinidade mais entre o pastor e as ovelhas. E nosso Deus, irmãos, ele tem a capacidade de falar o nome por nome, dos mais de 700 bilhões de pessoas que existem na face dessa terra. Isso eu estou falando só dessa geração. Porque desde que a humanidade existe, sempre teve homem e mulher aqui, e Deus conhece cada um, nome por nome. Bem, por que eu estou falando isso? Porque o nosso Deus, irmãos, ele não tem problema para acertar o endereço de quem quer que seja aqui. Ele conhece não só o meu nome, meu CPF, minha identidade, mas ele sabe onde eu moro. E não somente onde eu moro, onde eu morei. As 11 vezes que eu fiquei mudando de aluguel, de casa para casa, até termos a nossa casa própria, Deus conhece. E muitas vezes, irmãos, nós erramos. Lugar, às vezes até com GPS. Quem já errou o endereço aqui com GPS? Eu já errei com GPS, irmão. Fui parar num lugar que eu nem sabia onde que eu estava parando, mas impressionante que o GPS também errou, não foi, gente? Levou a gente para um lugar que a gente... Falei, meu Deus, para onde que eu estou parando, gente? Eu queria ir lá em Conde de Bonfim, eu fui parar lá em Caxias. É um rolo terrível. Nós erramos endereço, nós erramos nomes, nós erramos geografia, nós erramos tudo isso. Mas o nosso Deus, irmãos, ele não erra nada. E é impressionante, não sei se você já viu, a fotografia de um satélite que está, eu acho que é a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. A gente daqui tem a condição de ver a 150 quilômetros, não sei quantos quilômetros da Terra em relação a ele. Ou seja, aqui a gente vendo eles. Agora, eles vendo a gente, isso nunca tinha acontecido antes, de um local tão distante. É o satélite mais distante que está da Terra. Eu acho que ele foi enviado na década de 70, 80, alguma coisa assim. A Terra, irmãos, é um grãozinho de areia, bem pequenininho, olhando de longe, no meio de uma imensidão de planetas, estrelas, sabe, satélites. Parece até uma coisa assim insignificante, para você ver como que Deus ama a gente. Apesar do universo ter uma grandeza tão grande, algo assim, fui aqui bastante redundante, né? Apesar de ser algo assim tão, sabe, imenso, Deus sabe qual é o teu nome. Deus sabe qual é o teu endereço. Se olhando a terra de longe parece um grãozinho de areia, o nosso Deus não vê como satélite, ele contempla a terra. Ele vê a você, ele vê a mim de uma maneira extremamente pessoal. Apesar dessa quantidade toda de seres humanos que vivem na Terra, em continentes diferentes, países diferentes, estados, cidades, bairros diferentes, Deus te conhece plenamente. E mais do que isso, os pais que estão aqui, eles conseguem reconhecer a diferença que existe entre temperamentos de cada filho.
Ele sabe qual é aquele que é mais calmo, aquele que é mais nervoso, aquele que é mais brincalhão, aquele que é mais choroso. Não consegue? Os pais sabem diferenciar. O nosso Deus não apenas sabe onde a gente mora, qual é o nosso nome, qual é o nosso endereço, mas Ele conhece o nosso temperamento, as nossas emoções. Os pais conversam com os filhos e sabem os sonhos que os filhos têm muitas vezes. Hoje, foi ontem, eu estava perguntando para minha filha, ela está fazendo faculdade de publicidade, né? De comunicação e publicidade. E eu falei, e aí, quando terminar isso, está pensando em fazer que especialização? Está pensando em se especializar em quê? Porque eu estava explicando para ela. Médico é a mesma coisa. As pessoas se formam em médico, medicina, mas depois eles têm que escolher qual é a especialização. O nosso Deus, Ele conhece, irmãos, os nossos sonhos mais íntimos. Ele conhece os nossos desejos, daquilo que a gente sonha. Ah, poxa vida, como eu queria que o Senhor me desse uma casa, que tivesse essa quantidade de cômodos, e que a casa tivesse essa estrutura, e que fosse assim, Deus conhece. Então, para prestar atenção, que Deus tão pessoal é esse que nós temos, que conhece cada um na sua individualidade, que conhece cada um na sua característica, e que atende cada um de uma forma específica. Esse Deus atendeu a necessidade de um povo que Ele elegeu para ser o seu povo adquirido, a sua nação, o povo de Israel. O Senhor separou para este povo um lugar de promessa, foi cantado hoje aqui, um lugar especial, aonde eles ali seriam prósperos, seriam bem-sucedidos. Deus deu toda a diretriz da maneira como eles deveriam viver naquela terra. Agora, apesar, irmãos, do nosso Deus ser um Deus tão interessado em ver o nosso bem-estar, Ele também é um Deus que nos alerta acerca dos perigos, acerca das situações complicadas que podemos viver. Quando tomarmos posse, ou ao desejar tomar posse daquilo que Ele tem para nos dar. E nós precisamos estar atentos, irmãos, porque Deus, Ele quando adverte, Ele já viu o perigo antes do perigo existir, ou antes do perigo acontecer. E Deus está falando aqui para o povo de Israel, no livro de Números, olha, tem uma promessa, tem uma terra, e essa terra mana leite e mel, essa terra é uma terra boa, eu prometi para Abraão, prometi para Isaac, prometi para Jacó, prometi para os patriarcas, e vou fazê-la com que se cumpra, eu vou colocar vocês nessa terra, mas eu tenho uma advertência, eu tenho algo que quero chamar a atenção. Presta bem atenção, irmãos. Há alguém que está muito incomodado com a tua bênção. Há alguém que está muito incomodado com a tua alegria, com a tua vitória, com a tua prosperidade. Ele não fica feliz quando vê você adorando. Ele não fica feliz quando vê você trabalhando, quando vê você servindo ao Senhor. O propósito na qual eu estou falando é ver você continuamente, abatido, depressivo, cabisbaixo, pessimista. Mas o teu Deus, que contempla todas as coisas, Ele olha para o teu coração, Ele olha para a tua vida e fala assim, meu filho, o meu desejo é ver a tua felicidade. O que eu tenho preparado para ti é coisa muito boa. Porém, dê ouvido à minha advertência. Dê ouvido às palavras que eu libero para a sua vida, porque ela é para o teu bem.
Quantos pais já não falaram assim para os filhos? Filhos, olha só, você cumprimente todo mundo, fale com todo mundo, mas cuidado, eu não quero ver você de amizade com fulano, com ciclano. Porque eu conheço a índole dele, eu conheço a índole dela. E eu não quero que você seja prejudicado por isso. Que você tenha problemas com isso. Já fez essa recomendação para o teu filho, para a tua filha? Principalmente, Nilson, quando a gente tem filho na faculdade. E eu estava conversando com uma menina que está estudando na Rural. E eu estava perguntando para ela ontem sobre algumas coisas para saber de que lado ela é da situação. E eu percebi que ela é do nosso lado. E eu falei assim, por isso, muito cuidado com os relacionamentos e as amizades que são feitas dentro de determinado ambiente. Porque, infelizmente, tem muita gente que entra crente dentro da faculdade e sai ateu de lá. Faz sentido o que eu estou falando? Pessoas que nunca tiveram problema com vício. Começou a andar com quem era viciado e acabou virando. Aí os pais falam, olha, eu não vou poder estar contigo. Né, Marinho? Daqui a pouco está a Bia indo lá para outro país, estudando. Não pode acontecer isso? Você não tem como estar com ela. Tem como estar? Mas você vai chegar para ela e falar, filha, olha só, papai, mamãe, vovó, não vai estar contigo. Mas nós estaremos orando por você. Porém, nós vamos te fazer uma advertência. Cuidado com pessoas de má índole. Cuidado com pessoas que querem te desvirtuar do caminho reto. Porque essas pessoas não querem o teu bem. A gente tem ou não tem, irmãos, que fazer essa advertência? Cuidado, porque eles podem se tornar para vocês, irmãos, farpa para os seus olhos e aguilhão para as suas ilhargas. Eles podem se tornar para vocês pedra de tropeço. Os irmãos estão entendendo a mensagem? Precisamos entender o seguinte, irmãos. Deus não quer que a gente seja inimigo de ninguém. Quem entende, irmãos, que a gente, como servo do Senhor, a gente tem que cumprimentar todo mundo. A gente tem que falar com todo mundo. Ah, é feiticeiro, bom dia. Ah, é alcoólatra, boa tarde. Ah, é prostituto, boa noite. Mas se você tiver que ter relacionamento com essa pessoa, o único propósito tem que ser eu falar de quem, irmãos? Falar de Jesus, vou pregar aqui o Evangelho. Agora, cuidado. A gente precisa conhecer a nossa estrutura espiritual para cumprir determinado tipo de tarefa. Querer ir para determinados lugares sem ter estrutura para isso, é melhor não ir. Eu não sei se você entende, mas eu vou falar aqui para vocês. Existem pessoas que é melhor não ir para o jogo de futebol. É melhor não ir para a praia. É melhor não ir. Por quê? Porque ainda tem fragilidade, ainda tem o quê? Debilidade naquela área. Praia é pecado, irmãos? Futebol é pecado, mas para essa pessoa é. Quem está entendendo? Então nós precisamos observar o seguinte: o nosso Deus, irmãos, também nos faz advertências. Cuidado para não se misturar. Se separa, para que lá na frente
essa amizade não se torne para você uma pedra de tropeço. Se tu sabe que a pessoa tem um problema na área da fofoca, tu vai levar essa pessoa para dentro da tua casa, irmão? Se você sabe que essa pessoa tem um problema na área da mentira, tu vai chamar essa pessoa para almoçar na tua casa? Ah, mas é tão boazinha. Ah, mas é tão bonzinho. Irmão, se essa pessoa não fosse agradável, tu nem chamaria. Mas quem entende que muitas vezes existe uma diferença de ser agradável e ter boa índole? Quem entende o que eu estou falando? A pessoa é agradável, mas não tem boa índole. Por que, irmãos, Deus está falando isso? Porque continuando lendo o Pentateuco, você vai ver, irmãos, que o povo de Israel fez exatamente o que o Senhor falou para que eles não fizessem. Eles começaram a se relacionar com os cananeus. Isso desagradou extremamente a Deus, irmãos. E o Senhor feriu, sabe, gravemente o povo de Israel por conta da sua transgressão. Então Deus está falando aqui conosco, presta bem atenção. Tem promessa. Eu vou realizar sonhos. Eu cuido dos meus filhos. Eu cuido daqueles que são meus. E porque eu cuido, eu faço advertência. E nessa noite Deus está fazendo advertência à sua igreja. Cuidado com seus relacionamentos, tanto no sentido pessoal quanto no sentido virtual. Porque tem tipo de contato que está sugando a tua espiritualidade. Perceba que há pessoas que já não adoram como adoravam, que já não sentem a alegria de Deus como sentiam, que não estão mais animados espiritualmente como estavam. Aí quando você vai ver, o que está acontecendo? São os relacionamentos, são as amizades, são os lugares por onde estão andando, são exatamente aquilo que estão vendo e ouvindo. E Deus nessa noite está falando para a sua igreja: eu tenho um lugar de vitória para colocar você, eu tenho um lugar de vitória para colocar a sua família, mas atente para a minha advertência, porque alguém está interessado em ver a tua derrota. Mas quando eu ouço Deus falando da forma como está falando nessa noite para nós, irmãos, eu vejo, irmãos, que Deus está demonstrando o quanto Ele nos ama. E eu quero fazer agora uma aplicação aqui também, irmãos. Terra fala de coração. Quando você vai ver o livro de Mateus capítulo 13, o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu na terra. Aquela terra simbolizava o quê, irmãos? Coração do homem. A mente do homem. Quando digo homem, sentido genérico, homem e mulher. E a Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 36, que o Senhor tem nos dado um novo coração. Um novo coração. E esse novo coração é para habitar coisas estranhas nele, irmão. E quando eu digo coisas estranhas, eu estou falando de quê? Pensamentos estranhos. E eu quero aqui, achou? Ezequiel 36, 36? Ai, meu Deus. Depois dá uma olhadinha aí. Acho que é Ezequiel. Por isso, a palavra de Deus nos adverte, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. O texto está falando que do coração procede morte ou procede vida, irmãos? Do coração procede vida.
Porém, em Mateus 15, 19, está dizendo o quê? Pois do coração procedem maus pensamentos. Maus pensamentos é vida ou é morte, irmãos? Assassínio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Qual é a proposta de Deus? Que do nosso coração saia essas coisas ou saia a vida de dentro dela? Para que saia a vida de dentro dela, é necessário antes que dentro do coração entre vida. Porque só pode sair alguma coisa do coração se primeiro entrar. Amém? E o que Deus quer que nós coloquemos no nosso coração, na nossa mente? Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, eu estou mostrando para os irmãos que o que vai sair de dentro do nosso coração está extremamente atrelado ao que vai entrar. Se o que entrar foi coisa boa, então coisa boa é que vai sair. Sai pela onde, irmãos? Sai pela nossa boca. Porque a Bíblia fala o quê? A boca vai falar. Mateus, capítulo 12, versículo 34. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O que vai sair da nossa boca? O que vai sair da nossa boca? Quem vai determinar o que vai sair da nossa boca, queridos, não é Deus, é você, sou eu. Porque somos nós que fazemos as escolhas. Deus, ele nos dá a orientação, Deus, ele nos dá a diretriz. Mas como é que essas coisas entram dentro do nosso coração? Por conta dos relacionamentos, por conta daquilo que ouvimos. E 1 Coríntios 15, 33 fala assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Por isso que a Bíblia diz em Salmo 1, que feliz, muito feliz, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque é nesse ambiente que o que está em Mateus 15, 19 é liberado na nossa vida. Aonde há chacorrice, aonde há zombaria, aonde há blasfêmia, aonde há pornografia, é nesse ambiente que o inimigo ele enche o nosso coração. Só que a Bíblia fala, no livro de Ezequiel, procura aí, que o Senhor tem nos dado um novo coração. E voltando para Números, Deus tem nos dado, assim como o povo de Israel estava recebendo uma terra nova, e fez uma advertência para o povo de Israel: olha, expulse os habitantes dessa terra, para que vocês não pratiquem os mesmos comportamentos, as mesmas atitudes que eles fazem. Por quê? Porque isso vai fazer com que a minha ira recaia sobre vocês. Deus está falando conosco também nessa noite. Eu tenho coisa boa para colocar no teu coração. Porém, a escolha é de cada um aqui.
Quem tem ouvidos para ouvir a voz de Deus, vai ouvir palavras que edificam. Vai ouvir palavras que renovam, que restaura. Vai ouvir palavra que alimenta, vai ouvir palavra que liberta, vai ouvir palavra que edifica. Agora, se você abrir os teus ouvidos para ouvir o que o inimigo está falando, sabe, ele vai tentar fazer com você como tentou fazer com Neemias. Primeiro ele vai chegar tentando mostrar que ele é amigo, dizendo assim, não quer que eu ajude nessa obra que você está fazendo? Irmãos, o inimigo não é nosso amigo. O adversário, irmãos, ele não quer ajudar ninguém. A índole dele é de roubar, matar, destruir. Ele é enganador, mentiroso, tentou fazer isso com Eva lá no jardim e ainda hoje tenta fazer isso comigo e com você. O diabo, irmão, não está satisfeito de vocês terem entrado por essas portas aqui nessa noite, porque nessa noite Deus está falando para uma igreja que Ele vai colocar num lugar que mana leite e mel. Que lugar é esse, irmãos? É o lugar da promessa que Ele tem te feito, é o lugar da alegria, é o lugar da vitória que Ele tem te prometido. Aí chega o diabo e fala, não quer que eu te ajude você ir para esse lugar não? Neemias falou assim, olha, estamos fazendo uma grande obra e nós não podemos parar, não tem tempo para ficar dando tempo para você. Deus está falando para nós, irmãos, feche os teus ouvidos para os pensamentos e para as palavras de desânimo da parte do teu inimigo, porque o teu inimigo, irmãos, ele sabe que você é uma potência, ele sabe que você é uma vitória, uma bênção na mão do Senhor, e o que o diabo quer fazer na tua vida é o seguinte, eu preciso dar um jeito de manietar, eu preciso dar um jeito de calar, eu preciso dar um jeito de interromper o que o Senhor quer fazer na vida dessa mulher, o que o Senhor quer fazer na vida desse homem, mas Deus está falando para você, meu filho, nessa peleja, tu não estás sozinho, eu estou junto de você, eu estou do teu lado, e operando eu na tua vida, não tem para o diabo, não tem para o inimigo da tua alma, porque, aleluia, eu sou o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, aleluia! Vamos declarar nessa noite, não vamos ter relacionamento com quem vai nos desvirtuar da presença de Deus. Você está entendendo? Aqui tem poucos jovens aqui hoje que ainda não estão casados, mas deixa eu te falar, como é que vai fazer você está buscando o Senhor alguém para casar e casar com alguém que não gosta de caminhar para a igreja, de alguém que não gosta da palavra de Deus, de alguém que não gosta de adorar, de alguém que não gosta de louvar? Como é que vai fazer? No dia em que você quiser vir para a casa do Senhor e falar, não, eu te respeito, você pode ir para a igreja quando você quiser, pode ir que eu não vou me incomodar, mas não me chame para ir porque eu não tenho a mesma visão que a sua. Eu vou para outro lugar. Tu ia ficar confortável com isso, irmãos? Por isso, ei moças que estão aqui hoje, rapazes, mas não tem ninguém na igreja, irmãos. Se não tem, Deus traz. Se não tem, Deus traz. Eu não estava aqui, irmãos. Eu nem sei como que eu parei aqui, foi coisa de Deus mesmo. Deus me trouxe. Eu me lembro que com 18 anos eu estava orando dentro de casa. Imagina, irmãos, um jovem de 18, 19 anos, nunca tinha tido namorada com 19 anos. Isso, no meio do mundo, isso é um sacrilégio. Eu comecei a ser chamado, e vocês sabem de quê, né? Dos nomes que eu fui chamado, né? Falei, gente, Deus, que pressão é essa, gente? Tudo que é lugar, então pessoas estão querendo que eu namore com A, namore. Aí eu fui orar, e abri
a palavra de Deus e pedir, Senhor, fala comigo. Não estou falando que sempre isso vai funcionar, não. Mas naquele tempo, naquele momento, Deus se utilizou dessa ferramenta comigo. Eu abri a Bíblia, caiu em Gênesis 24, aonde o texto estava falando acerca de Abraão e Eliezer. Quando Abraão fala para Eliezer, vai até a minha parentela e busque de lá uma noiva para o meu filho Isaac. Ah, eu entendi Deus falando comigo. Eu entendi Deus falando, ó, meu filho, não se perturbe, não se preocupe, porque eu já estou preparando alguém. Queridos, eu vou falar para vocês, o que eu estou vendo aí de pessoas que estão se precipitando, que estão, sabe, fazendo as coisas por causa da pressão das circunstâncias e depois estão se arrependendo, é uma enormidade. Sabe, não tem casamento que não tenha luta. Mas quando os dois servem o mesmo Deus, tudo fica mais fácil. Quando os dois são servos do Senhor, mesmo com toda a luta, tudo fica mais fácil. Mas quando um está servindo um Deus e o outro está servindo outro Deus, irmãos, aí o negócio fica pesado. Fica difícil. Eu me lembro que eu li um livro de um escritor antigo, chamado Jaime Kemp. Não sei se a pronúncia é essa, Jaime Kemp. E ele escreveu um livro que falava assim, acho que o nome do livro era Perguntas Francas para Respostas Honestas. E ele contou acerca de uma ilustração de um jovem que chegou para ele e falou, pastor, a minha mãe, quando começou a namorar o meu pai não era crente. O meu pai, ele era ímpio. E hoje, pastor, ele é um servo de Deus, inclusive pastor de igreja. Aí o Jaime falou assim, imagine que você desejasse ir para São Paulo e você soubesse que os aviões de uma determinada empresa, 90% desses aviões caem no meio do caminho, só 10% consegue chegar ao seu destino. Você pegaria algum avião dessa empresa? Aí ele continuou escutando e disse, não. Aí ele falou assim, então, a experiência que eu tenho nessa área, afirmo para vocês que 10% só consegue chegar lá. 90% cai no meio do caminho. Você quer pegar o avião dessa empresa? Ele pensou bem, analisou bem. Então, irmãos, eu estou querendo mostrar para vocês o seguinte. A bênção que Deus quer te dar, alguém está querendo tomar. Alguém está querendo roubar. Alguém que não quer ver a tua felicidade, não quer ver a tua vitória. E Deus está fazendo para nós essa advertência, porque se você tiver com mais associações, você pode se dar mal no teu serviço. Você pode se dar mal na tua escola. Você pode se dar mal no teu relacionamento. Você pode se dar mal em tudo que é lugar. E o diabo, irmãos, não tem pena de ninguém aqui. E a palavra de Deus para nós é o seguinte, cuidado, para que essas pessoas não se tornem para você farpas para os teus olhos e aguilhões para a tua ilharga. Cuidado, porque o diabo, irmãos, não quer que você seja bem-sucedido em nada em que você colocar a planta dos teus pés. Para isso, ele não quer, irmãos, que você se desgrude, se desconecte de pensamentos que você tinha lá atrás, mas que agora já não faz parte da tua vida hoje. Por quê? Porque hoje ele te deu um novo coração. Hoje você é uma nova criatura. Então já não faz mais parte do teu estilo de vida cristão pensar como você pensava antes. Achar como você achava antes. Por quê? Porque você entende que a tua vida está debaixo de um governo. Um governo de alguém
que tem o melhor para mim e para você. E a Bíblia diz: se nós, que somos maus, sabemos dar boas coisas para os nossos filhos, o que dirá do nosso Pai Celestial? Dará o Espírito Santo a todos quanto lhe pedirem. Presta bem atenção. Ninguém nessa terra ou fora dela está mais interessado em ver o teu bom êxito, em ver o teu sucesso, do que o teu Deus. Mas não é o fato de ele estar interessado em ver a gente ser bem-sucedido que vamos ser. Como assim, pastor? Porque o que faz a gente ser bem-sucedido é dar ouvido à sua voz e lhe obedecer. Hoje, a advertência de Deus para cada um dos que entraram aqui, sabe? Não foi algo que eu planejei em falar, mas foi algo que Deus planejou em falar. Porque Ele sabia que hoje você viria para esse culto. Porque Ele sabia também que algumas pessoas que vão nos assistir no YouTube, nessa mensagem que estão me ouvindo, também precisavam ouvir essa palavra. Porque algumas pessoas já estão notando. Não adora como adorava. Não se alegra mais como se alegrava. Não, se envolve mais como se envolvia. Comece a observar isso. Por quê? Porque ou são pensamentos estranhos que têm que ser expulsos da nossa terra, da terra que eu falo do nosso coração, ou são mais relacionamentos que nós precisamos nos desconectar. Porque o Senhor, o que Ele falou a teu respeito, as promessas que Ele te disse, ainda estão na validade. Ainda hão de se cumprir. Porém, para você viver o que Deus te disse, necessário é não sair da posição. E Deus está falando aqui: não sai, meu filho, da posição da vitória. Não sai da posição da promessa. Não sai da posição da bênção. Atenta para a minha advertência. Porque Satanás, aleluia, o astuto, ele anda ao teu derredor querendo te destruir. Mas hoje, eu falo para a minha igreja, aleluia, fica firme na minha presença. Aleluia. Irmãos amados, quanto mais vai chegando a volta de Cristo, quanto mais a volta do Mestre se aproxima, mais investida Satanás, ele tenta, irmãos, fazer para tentar te esfriar, para tentar, te arrancar da presença do Senhor. Mas eu quero falar uma coisa para você aqui nessa noite. Pode ser hoje a volta do Mestre. Pode ser hoje a volta, aleluia, daquele que disse, aleluia, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou para o meu pai preparar moradas, para que aonde eu estiver, estejam vocês também. E em nome de Jesus, irmão, pega essa palavra, ninguém vai tirar a gente da posição da salvação. Ninguém vai tirar a gente da posição da promessa. Ninguém vai tirar a gente da posição da alegria, da felicidade, da vitória. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para cumprir tudo o que disse a nosso respeito. Quem pode aplaudir o Senhor por essa palavra, irmãos? Que o Senhor possa ter falado ao teu coração como falou ao meu. E que saiamos hoje daqui advertidos. Quem foi advertido por Deus aqui nessa noite? Saiamos daqui advertidos. Deus tem promessa, mas o diabo também quer se meter na nossa bênção. Se tu perceber a presença dele na tua bênção, expulsa ele. Em nome de Jesus. Seja pensamento, seja, intenções esquisitas, expulsa ele. Por quê? Porque a tua terra é terra que mana leite e mel.
A tua terra é terra de alegria. Pega essa palavra. A tua terra é terra em que você e a tua família exaltarão o nome do Senhor. Mais uma vez, aplauda o Senhor por essa palavra. Que vocês saiam daqui, irmãos, guardando o que o Senhor tem dito a cada um, sabendo que, aleluia, o teu Pai, o nosso Pai, sempre tem o melhor para cada um de nós. Amém? Graças a Deus. Estamos chegando, irmãos, no final.